Oi, pessoal! Hoje eu trago para vocês o passo a passo da minha versão da Mirabel em feltro. Essa bonequinha eu fiz 100% à mão, cheia de detalhes, e o link para adquirir o molde já está aqui na descrição do vídeo. Espero que gostem. Não esqueça de deixar o seu like e de se inscrever no canal. Então, vem comigo no passo a passo fazer essa fofura. Eu comecei fazendo o corpinho. Colei essa parte branca da blusa direto no corpinho, passei cola em cima, no pescoço e embaixo, onde vai ficar nas perninhas. Agora é só unir as duas partes com o ponto caseado e encher com a fibra siliconada. Eu enchi bem até ficar bem durinho, porque eu não vou usar nenhum palito nem nada, então tem que ficar bem durinho e firme. Para fazer o babado da blusa, eu passei cola em toda a bordinha dessa parte branca e colei direto no feltro preto. Daí é só esperar secar e cortar ali uma margenzinha bem sutil ali, deixando uma bordinha. Aí eu uni do lado avesso as duas partes com o ponto caseado. Aí é só desavessar. Para fazer as mangas, eu fiz da mesma forma do babado, colei na parte preta, cortei em volta e uni com o ponto caseado. Tanto o babado quanto as mangas, eu tratei o feltro depois para ficar bem durinho para receber o desenho, que aí ele não vai ficar tão espiaçando as fibrinhas na hora que eu passar a caneta para fazer o desenho da borboleta e dos detalhes da manga. Depois de tratado e totalmente seco o babado e as manguinhas, eu comecei cortando essa parte ali no molde para fazer os detalhes. Para fazer o risquinho do meio do babado, eu posiciono ali no meio o molde e risco com a caneta permanente. Essa caneta ela tem duas pontas e eu usei a ponta mais fininha para fazer esse risquinho. Faço de um lado e do outro. Depois é só completar o risquinho ali na lateral, de um lado e do outro. Aí, para fazer os desenhos das borboletas, eu comecei fazendo os pontinhos ali no meio
E em cada voltinha do babado, para me auxiliar a não passar ali desse limite, para fazer cada borboletinha dentro, entre um pontinho e outro. Aí, para fazer as borboletas, eu treinei antes numa folha, depois treinei num pedacinho de feltro. E fui fazendo ali do meu jeitinho, sem muita técnica, só com cuidado para não ultrapassar ali o limite desse pontinho. As borboletinhas das laterais, elas são um pouquinho menor pelo espaço ali ser um pouquinho menor. Então é só tentar fazer ali dentro do limite dos pontinhos que dá super certo. Eu vou deixar o desenho no molde também para quem quiser riscar com a caneta mágica antes, pode ficar à vontade. Aqui não tem regra, faça do seu jeitinho. Nas mangas, como o espaço é muito pequenininho, eu fiz só os pontinhos em cada voltinha do babado e depois fiz alguns desenhos entre eles, como eu mostro aí no vídeo. Os bracinhos, só casear toda a volta e encher. E depois nós vamos fazer os detalhes, as marcações dos dedinhos. Eu entro ali com a agulha em cada voltinha do dedinho, faço um nozinho e vou ali até onde mais ou menos eu quero que pegue a marca do dedinho, saio do outro lado, puxo e dou mais um nozinho para ficar bem marcadinho ali.
Bracinhos prontos. Agora é só colar a manga ali no bracinho, dessa forma. Agora vamos fazer o pé e o sapato. Para essa Mirabel poder ficar em pé sozinha, eu colei duas partes de papelão, uma na outra, para ficar bem firminho a sola. Depois é só colar o papelão na sola. Posiciona ali para você não fazer dois pezinhos iguais, né? No caso ali, dois pezinhos direitos. Aí eu peguei o outro pezinho, coloquei perto para me fazer o pezinho esquerdo. Na parte de cima do pé, nós vamos colar essa parte do sapato. Passa um pouquinho de cola ali nessa bordinha e colo lá na partezinha do pé, desse jeito. Colado, eu dobro ali no meio e faço um piquezinho na ponta para achar o meio, o centro ali, para não ficar torto na hora de casear. Eu começo caseando de um lado até a ponta e depois eu faço caseados do outro lado. Depois de casear dos dois lados, vai ficar assim. Agora nós vamos encher essa parte da frente do pé com bastante fibra. Vou abrir aqui atrás, passar bastante cola para colar a perna aqui dentro. Muita cola e segurar bem firme, bem retinho até colar. Aí aqui na frente eu vou dar só um pinguinho de cola para não ficar saindo.
Coloco um pouco de fibra nas laterais para não ficar murchinho aí, feio. Vou passar cola ali e colar de um lado e do outro. O meu sobrou um pedacinho ali em cima e eu cortei ele. A parte de trás do sapato é só posicionar ali no meio e colar. A lateral do sapatinho, eu colei essa fitinha em toda volta. Para fazer a amarração do sapato, eu cortei uma tirinha de feltro de 40 centímetros. Passei cola ali no meio e posicionei a fita e fui colando de um lado e do outro lá na frente, dessa forma. E lá na frente vamos fazer meio que um X. Aí a gente vai colando de forma que vai tampando ali essa emenda do sapatinho do pé com a perna.
E do outro lado, da mesma forma, e lá na frente nós vamos fazer tipo um xizinho. Aí aqui atrás eu dou só uma voltinha de amarração e vou fazer o lacinho com a cola mesmo dessa forma, porque se for amarrar o feltro eu achei muito grosseiro, mas você pode fazer da forma que você preferir. Aí é só cortar o excesso da tirinha para ficar do tamanho que desejar. E ficou pronto. Agora é só enfeitar. Para enfeitar o sapato, eu usei essas florzinhas que eu já comprei pronta em loja de aviamentos. Pezinho e sapatinho pronto, vai ficar assim. A saia eu quis fazer em 3 camadas. Então eu peguei 3 cores em feltros desses tons e fui colando uma sobre a outra, dessa forma. Depois de fazer as 2 partes da saia, eu fiz a franja. Eu enrolei a linha azul nos dedos dessa forma, umas 50, 60 voltas. Depois cortei dessa forma e fui fazendo os montinhos que eu queria para colar um a um. Agora eu viro ao avesso e colo cada montinho desse das franjinhas, uma do ladinho da outra, dessa forma. Depois de colar toda a barrinha, as franjas, eu passo ali um fiozinho de cola por cima para que nenhum fiozinho fique solto ou saia. Franjinhas coladas, agora é hora de acertar. Primeiro eu retiro o excesso ali do lado de dentro. Para retirar essas linhas que ficam grudadas no feltro, eu usei uma fita adesiva.
Agora é só ir aparando ali as franjinhas. Passo a fita assim, caso tenha ficado alguma linha solta e para retirar as linhas que ficaram grudadas no feltro também. No babado da saia, eu quis fazer ali na borda esse detalhezinho com tinta de tecido. Fui passando bem na ponta, bem sutilmente. E vai ficando assim. Aí na hora que secar, ele vai ficar mais clarinho ainda. Para fazer as bolinhas ali de cada voltinha do babado, eu peguei a parte de dentro da caneta, que é a que escreve, soprei dentro dela para fazer esse buraquinho e fui marcando ali três rodinhas em cada voltinha do babado. Olha, vai ficar assim. Depois de seco, vai ficar bem levinho, nada marcado. Agora é só posicionar ali atrás, do lado avesso, e colar. Ali rente as franjinhas, gente, e no babado de cima, do meio, eu colei uma fitinha de meio centímetros da cor da primeira camada da saia lá em cima, da cor do cos. Eu esqueci de gravar essa parte, mas no próximo passo aqui vocês vão ver como é que ficou. Mas é super fácil, não tem segredo. Só cortar a fitinha e colar ali. Com as duas partes prontas, vou virar ali do lado avesso e vou casear as duas pontas. Caseado vai ficar assim. Eu resolvi fazer essa marcação aí nas duas outras pontinhas, mas não fez diferença nenhuma, gente. Nada, nada. Então isso é opcional. Quem quiser fazer, pode fazer. Não vi diferença nenhuma e na próxima eu não farei isso. Pronto, só desavessar.